Paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui no canal Sheila Mota. Você que é novo aqui no canal, já se inscreve, temos vídeo todos os dias. E eu quero convidar vocês, no nome do Senhor Jesus, hoje, nessa segunda-feira, receber mais um resumo. Hoje nós vamos estudar o livro de Josué. Amém? Como prometido, toda semana, toda segunda-feira, nós vamos ter aqui no canal um resumo de um livro. Amém? Começamos com Gênesis e agora estamos em Josué. Então vamos lá para o vídeo. Olá, pessoal! Hoje é o vídeo onde vamos trazer aqui para vocês o resumo do livro de Josué. Antes da gente entrar nesse livro, vamos aprender, um pouquinho do que se tratou de cada livro que passamos, até chegar a Josué. Passamos lá por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, vamos recapitular os pontos mais importantes para a gente adentrar nesse livro tão maravilhoso que é Josué. Lá em Gênesis vamos ver, o Senhor escolhendo Abraão, fazendo uma grande promessa, e ele tornando sim uma grande família, Ali vai ter os filhos, e a gente viu que o povo, adentrou lá no Egito com grande honra, através de José, mas eles se tornaram escravos, Então, em Gênesis, a gente viu que esse povo se tornou escravo dos egípcios. E lá em Êxodo, a gente viu também que o Senhor levantou Moisés para libertar esse povo. E a gente viu também que o Senhor, lá em Levítico, ele instruiu esse povo que foi liberto, dando instrução de como servir a Deus. E lá em Números, nós aprendemos, que o Senhor, ele libertou o povo para tornar um grande exército, um exército que iria ser preparado para grandes conquistas. Então, em Números, nós vimos que o Senhor, deu ordenança a Moisés para fazer a numeração, a contagem desse povo, do exército, dos homens maiores de 20 anos, onde seria esse grande exército de conquista do Senhor. E em Números nós vimos que Moisés enviou 12 espias lá para ver a terra, e eles voltaram, 10 voltaram, trazendo sentimento de revolta, de medo, e amedrontaram todos os israelitas, menos Josué e Caleb, que veio trazendo aí fortalecimento para o povo, animados com a terra. Mas o Senhor castigou esse povo. A gente viu que foi um grande castigo que o Senhor colocou na vida desse povo. O Senhor decretou que nenhum deles iriam entrar na terra prometida, somente o Caleb e Josué, porque esse povo irou o Senhor, porque eles não acreditaram na promessa, eles se amedrontaram com o tamanho dos gigantes que tinham nessa terra. E o Senhor, lá em Números, o Senhor vai fazer uma nova contagem, agora com a nova geração, porque passaram 40 anos no deserto e geraram filhos e filhas, e foi levantado uma nova geração. E essa nova geração de filhos e filhas, esse povo, o Senhor permitiu entrar, se levantar, como um grande exército, e entrar e tomar posse da terra prometida. E foi feita a segunda contagem. Então, em Números, vamos ver a segunda contagem de Moisés, fazendo a segunda contagem aí do povo. Em Deuteronômio, vamos ver a despedida de Moisés. Moisés também recebeu o decreto de Deus, também de não tomar posse da terra prometida e não adentrar na terra prometida, porque o Senhor deu ordenança a ele e ele não obedeceu, Então, Deus, ele também deu esse decreto na vida de Moisés. E Moisés, lá em Deuteronômio, vai relembrar
né, a nova geração, que seria dos filhos e filhas, os filhos e filhas do povo israelitas, essa nova geração, Moisés vai se despedir com um discurso, relembrando a eles de tudo que se passou com o povo de Deus, com tudo que se deu lá no Egito, lá no deserto, a tudo que o Senhor queria deles, relembrou todas as leis. Então foi para eles relembrarem de tudo que eles passaram e de tudo que o Senhor requeria deles. Então, Deuteronômio, nós vamos ver essa despedida de Moisés com esses discursos. Agora vamos entrar no livro de José. José, esse livro, ele que escreveu a maior parte desse livro. Então, antes do Rio Jordão, a gente vimos que lá, né, nós vamos ver lá que Josué, né, ele manda 2 espias lá para a terra de Jericó. Chegando lá na terra de Jericó, esses espias, eles estavam ali, né, sendo perseguidos pelo rei daquela cidade, porque todos ali estavam amedrontados com tudo que eles estavam sabendo do povo israelita, que vinham conquistando terras, porque o povo, antes de entrar em Canaã, antes de entrar na terra prometida, eles já tinham conquistado terras, porque nós vimos lá, né, em Números, que algumas terras, por não terem dado passagem para o povo do Senhor, eles também foram conquistados. Então, o povo de Jericó estavam aterrorizados, amedrontados, com tudo que eles estavam sabendo sobre o povo de Israel. Então, quando eles ficaram ali sabendo que havia entre eles 2 espias, eles começaram a perseguição. Eles foram em busca desses 2 espias. E Deus vai usar uma prostituta chamada Raabe, que ela vai ser um instrumento de Deus na vida desses 2 espias. Ela vai fazer um acordo com eles, e o acordo que ela fez com eles foi deles, quando invadir, né, quando eles avançarem lá, né, na terra de Jericó, viesse dar livramento para a família dela. E eles ali aceitaram o acordo e pediu para ela colocar, né, uma fita, né, vermelha na janela, que seria um sinal para que o povo israelita, quando entrasse lá na terra de Jericó, viesse dar livramento para aquela casa, aquela família, seria a família de Raabe. Então ela vai receber, né, essa segurança, que ela e a casa dela estaria protegida. Então o Senhor, né, quando ela, né, deu esse acordo, o Senhor também deu o livramento para esses 2 espias dentro da terra de Jericó, porque o povo que estava atrás deles não conseguiram alcançar, né? Porque quando eles chegaram na casa de Raabe negou que eles estariam ali, e Raabe ajudou eles, né, voltar lá para o povo deles. E quando eles retornaram para o povo, eles trouxeram, né, boas notícias e animou o povo, e Josué se preparou, né, para passar o Rio Jordão. Então vamos ver a travessia do Rio Jordão, e que foi a coisa mais linda, onde o Senhor fez com que eles viessem atravessar em terra seca, mostrando a glória de Deus, o poder de Deus. Ali Deus, né, reavivou a fé deles, encorajou eles, mostrando aquele grande milagre, para que eles também viessem ver o sobrenatural de Deus, como os próprios pais, né, que eles foram ali, eles eram filhos, né, dos pais onde viveram nesse sobrenatural, que foi a passagem do Mar Vermelho. Então eles tiveram também a própria experiência deles, né? E Deus permitiu eles viverem tudo isso, né? Ver-se a glória de Deus através dessa travessia desse rio. E quando eles atravessaram o Rio Jordão, o Senhor também teve um encontro com Josué. E Josué, ele viu, né, o anjo do Senhor. E foi aí que Josué, ele recebeu instruções. O anjo do Senhor, que seria o próprio Jesus, né? O Senhor Jesus se revelou para Josué, dando as instruções. E o Senhor Jesus se apresentou para Josué como comandante do exército do Senhor. Então, também foi uma forma do Senhor encorajar Josué, mostrar a ele que como Senhor,
né, chamou, capacitou, fortaleceu e deu vitória a Moisés, também estaria dando vitória a ele. E ele seria, né, um grande líder de um grande exército, mas ele tem que ser também instruído pelo comandante, que seria o Senhor Jesus. E ali o Josué se prostra e ali fica evidente que ali é o próprio Deus, né, o próprio Senhor Jesus, porque ele deixou, né, Josué o adorar, porque os outros não permitem, né, que o homem não aceita a adoração do homem. Então o Senhor permitiu Josué o adorar, porque ele realmente era o Senhor ali falando com Josué. E deu as instruções onde era necessário o povo dar uma volta ao redor da cidade, onde a cidade era cercada com uma grande muralha, onde era tão enorme as muralhas que tinha casas em cima da própria muralha. Então a muralha não era simplesmente um muro, mas era algo, né, extraordinariamente grande, onde dava, né, aquela segurança para aquele povo. Mas o Senhor pediu que o povo desse uma volta ao redor dessa cidade, ao redor dessas muralhas, uma vez por dia. E no 7º dia dessas 7 voltas, e em sequência os sacerdotes tocariam as trombetas e o povo gritaria e as mulheres cairiam. Então essas instruções foram dadas também para Josué passar para o povo ali recebeu as instruções e eles executaram. A família de Raabe, quando eles obedeceram todas essas instruções e viram as muralhas cair, o que acontece? A casa de Raabe foi protegida. O Senhor cumpriu, né, a promessa, né, o acordo que foi feito com ela. E depois deles vencer, deles conquistarem a terra de Jericó, agora eles vão conquistar a terra de Ai. Mas a cidade de Ai vai ver, na primeira guerra deles, Deus vai permitir a cidade de Ai vencer. Por quê? Porque no meio do povo de Deus, um dos povos ali tinha cometido um grande pecado, né? Tinha desobedecido ao Senhor. Então o castigo de Deus para com o povo seria a derrota. Então eles foram derrotados pelo exército da cidade de Ai. E o Senhor revelou para Josué o motivo da derrota. E Josué tomou, né, os procedimentos que Deus, né, colocou ali para ser tomados, e teve aí a morte de Acã, que foi exatamente ele que cometeu o pecado, e os filhos, a família de Acã foram mortos. Então Deus mostra a justiça de Deus, né, o que Deus zela, né, pela obediência, né. Então Deus, ele é o Deus de vitória, mas ele quer obediência, e por Acã ter desobedecido, aconteceu isso. E então Deus, ele permite agora a vitória do povo israelita com a cidade de Ai. Mas para eles serem vencedores, eles tinham que obedecer também instruções. E foi dada algumas instruções. Josué pediu para uma parte do exército dos israelitas ficasse atrás da cidade de Ai, e outra parte do exército dos israelitas iria pela frente. Quando o exército da cidade de Ai avançasse contra o povo israelita, o povo israelita iria recuar. E aí o exército iria ser atraído pelo exército israelita. E aí ia ser liberado o restante do exército dos israelitas que estavam ali atrás da cidade, avançaram ali naquela cidade e conquistaram. E foi essa estratégia que teve aí a grande vitória do povo israelita pela cidade de Ai. Então, recapitulando, eles já estavam, né, vindo, antes de tomar a posse do Canaã, eles já tinham conquistado algumas terras, que foram as terras que não deram passagem, né, para o povo israelitas. Aí eles conquistaram Jericó. E depois da cidade de Jericó, a cidade de Ai. Agora, né, vamos ver também que depois da cidade de Ai ser conquistada, eles vão passar por uma situação onde o Senhor já havia instruído eles, né, lá em Deuteronômio, que eles não deviam fazer acordo com os povos que eles estavam ali conquistando. Mas Josué vai, né,
ser enganado. Então, um povo chamado Gibeonitas, eles preparam uma situação para enganar o povo de Deus. Eles preparam pães, roupas, sandálias usadas, bem desgastadas, se apresentam ali diante do exército israelita, dizendo para eles que eles eram um povo ali de uma cidade muito distante e veio fazer um acordo. Então, como Josué estava ali para conquistar aquelas cidades perto, então ele não se preocupou, né, e fez acordo com esse povo, né? E só que esse povo estava enganando, né, o povo de Deus. E o Senhor, ele se revela para Josué, né, e revela a mentira desse povo. Só porque o Josué já tinha feito o acordo. Então, eles se tornam servos do povo israelita. Então, 5 reinos, né, se juntaram. Jerusalém, né, o reino de Jerusalém, de Hebron, de Jamite, Laques e Eglon. Esses reis se iram com os Gibeonitas, que fizeram um acordo com os israelitas. E eles decidem invadir, né, guerrear contra os Gibeonitas. Os Gibeonitas pedem socorro para o povo israelita e ajudar eles nessa guerra. E aí Josué cumpre o acordo, vai lá e ajuda esse povo contra esses reis. E nessa guerra o tempo estava escurecendo. E foi aí que Josué ele ora e o sol ele simplesmente para que a luta continuasse, né? E o sol, a palavra do Senhor diz que o sol se deteve um dia inteiro. Então, a fé de Josué, né, ali, a autoridade de Josué foi colocada em ação para que viesse ali, né, ter claridade naquela batalha. E ali o Senhor lutou ali por Israel, né? A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor lutava por Israel. E foi aí que Deus, né, concedeu a grande vitória. Então, esses 5 reis que se levantaram com os Gibeonitas, eles foram derrotados com a ajuda do povo israelitas. Então, Deus deu vitória para o povo. Agora, Josué vai se preparar para conquistar as cidades do sul, né? Maquedá, Libna, Laques, Eglon, Hebron e Derbe. Essas foram as cidades conquistadas lá no sul. E Deus deu vitória para todas essas conquistas, onde Josué estava ali com o exército dos israelitas. E depois eles vão se preparar para conquistar as cidades do norte, onde Deus também deu a vitória para as conquistas dessas cidades. Além dessas cidades onde Josué, né, teve essas conquistas, né, essas vitórias, a gente, nós vamos perceber que lá em Juízes você vai ver que vai ter muitas cidades a ser conquistadas. Então, mesmo que foram muitas cidades conquistadas através de Josué, ainda ficou muitas cidades para ser conquistada. Então, na distribuição, né, que antes mesmo deles conquistar as terras, eles já distribuíam. Então, faziam a distribuição ali das tribos. Quais seriam as tribos que iriam ali, né, administrar, ter posse daquelas terras. Então, lembrando que a tribo de Levi, né, como era um componente de sacerdotes, a herança deles era o Senhor. Então, eles não tinham posse de terras, mas eles tinham ali, né, onde colocar o gado, eles tinham ali como se manter, né, mas conquistar, né, como as outras tribos, as terras, eles não tinham, por serem sacerdotes. E o final de Josué eles se despediram com um discurso, lembrando também para o povo que eles tinham 2 caminhos, um de obediência, onde Deus garantiria sempre a vitória, e o da desobediência, que seria Deus permitindo a derrota. Então, o encerramento desse livro, vamos ver a despedida de Josué. E eu quero trazer algumas aplicações desse livro tão maravilhoso sobre a nossa vida. A primeira aplicação que eu quero trazer é o chamado de Josué, como Deus se apresenta para Josué, o encorajando, o dizendo para ele, né, seja
forte, corajoso, né? Não se afaste da lei, nunca deixe de falar, nunca deixe de meditar, nunca deixe de viver essa lei. Então Deus, ele chama Josué, né? O encorajando, fortalecendo, dando instrução dele estar ali na palavra. Nós vamos ver que o Senhor, ele dá instrução para Josué ser bem sucedido em todas as suas conquistas, e foi exatamente o que aconteceu. Josué se manteve ali, né, meditando na palavra, sendo instruído na palavra, e o Senhor dando vitória. Então Deus o encorajou. Quando Deus ele escolheu Josué, foi para ele ser dependente de Deus, nunca confiar na sua própria força, nunca confiar em si, mas sim confiar em Deus. E nós vamos ver que Josué teve uma vida irrepreensível, que seria o próprio José, ele teve uma vida de total entrega a Deus, né? Então ele foi obediente ao Senhor, né? Ele teve várias conquistas, várias vitórias, mas tudo através da obediência ao Senhor. E a segunda aplicação, né, que seria além desse chamado que Deus ele quer sobre a nossa vida, que nós viemos seguir, né, o que o Senhor instruiu para Josué, que nós viemos, né, seguir para a gente também ter esse sucesso, essas vitórias, essa vida de obediência. Nós vamos ver também Deus através desse livro nos mostrando, através da vida de Raabe, né, através dessa prostituta, que Deus é um Deus de redenção, que Deus é um Deus de oportunidade. Deus ele mostrou a justiça dele nesse livro, e também a sua misericórdia, porque tanto Deus agiu com justiça ali contra os cananeus, que eles não queriam, né, fazer a vontade de Deus, não queriam ceder, porque eles eram conhecedores de tudo que estava acontecendo, tudo que aconteceu com o povo israelita. Então eles tiveram a oportunidade de se render, como Raabe se rendeu, mas eles endureceram o coração. Mas Raabe foi diferente, ela se quebrantou mesmo sendo prostituta, ela ouviu tudo que Deus estava fazendo com esse povo, e ela sentiu vontade de ser participante de tudo isso. Ela sentiu vontade de se entregar, de ter a vida dela transformada. Ela não queria ser mais uma cananeia, ela queria ser o povo de Deus, ela queria ter uma vida transformada, uma vida cheia dessa presença, dessa graça, desse poder que ela está ouvindo. Tantas histórias que chegavam no ouvido dela, de tanto poder, de tanta glória. E ela disse: eu quero viver tudo isso, eu também quero participar de tudo isso. E Deus permitiu ela. Mas os cananeus, ela foi a única que se quebrantou. Os outros endureceram o coração. Os outros queriam continuar na mesma prática, queriam viver na mesma vida, não queria se render diante de Deus. Por isso que Deus entrou lá com os cananeus com uma grande justiça, mas teve misericórdia pela vida de Raabe, porque se rendeu ao Senhor. Então, a vida de Raabe é o que Deus ele quer na nossa vida, quer que a gente viemos se render diante da presença de Deus, buscar Ele para Ele nos transformar, trazer essa graça sobre nós, que nós viemos se transformar, deixar de sermos os cananeus, que são pessoas rebeldes, pessoas desobedientes, e se tornar, né, esse povo como Raabe, quebrantado, o povo israelita transformado. Amém? Então, Raabe também mostra a redenção de Deus, que o Senhor Jesus está dando a oportunidade para todos se render. E deu honras, porque quando a pessoa se rende, consequentemente, vem as honras de Deus. E as honras vieram. Ela participar da genealogia de Cristo, ela foi ali participante. Ela, através dela, do sangue dela, né, foi gerado ali a descendência do próprio Cristo. Então, vamos ver ali que através dos frutos, dos filhos dela, vai ser o caminho, né, de vir o próprio Jesus. Amém? O Senhor tem orgulho de todos que foram transformados, que foi tanto que ela foi escrita lá, né, o povo de fé, ela foi escrita lá, ela foi mencionada, né, nos livros como o povo de Deus. Então Deus deu muita honra para Raabe e transformou, dando um grande casamento, filhos abençoados, né? E outra aplicação que eu quero trazer através
desse livro seria a justiça de Deus contra os cananeus, que muitas pessoas, quando vê essa situação, dizem, nossa, tanto sangue derramado, tanto sangue só para cumprir uma promessa, mas o Senhor, Ele é Deus de justiça, Deus de misericórdia. Deus agiu com justiça para os cananeus que não se renderam a Deus, mas a misericórdia veio sobre a vida de Raabe, que foi uma cananeia que se rendeu a Deus. Então Deus é um Deus de justiça e de misericórdia, mas Ele quer que o homem se rende. Então, vamos ver aí a justiça de Deus, sim, sendo executada na terra, mas também a grande misericórdia de Deus, dando a oportunidade ao homem ao arrependimento. E além disso, também vamos ter outra aplicação, que seria o comandante do exército, que seria o próprio Jesus se apresentando para Josué e dizendo, Josué, assim como eu tive com o Moisés, eu estou tendo com você, então não tema, eu tô com uma espada, eu estou te colocando também uma espada nas tuas mãos. Por quê? Porque eu estou entrando com justiça, mas é para a minha glória, o meu poder ser manifestado sobre a terra. Então a justiça de Deus é necessária acontecer sobre a terra para que venha a glória de Deus. Então Deus, Ele faz sim a justiça dele vir sobre a terra para que muitos se rendem. Através da justiça de Deus, Raabe, ela foi salva, porque ela temeu a justiça de Deus, ela temeu o que iria acontecer. E ela disse, não, eu não quero receber essa ira, eu não quero receber tudo que está vindo sobre a terra, não. Eu quero minha vida transformada. Então, é preciso acontecer a justiça de Deus para que alguns que vai se render receba a salvação. Amém? Então foi exatamente isso que Deus usou, o comandante do exército, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele em Levítico, ele é considerado o cordeiro que veio ali ser machucado, humilhado na cruz do Calvário. E o Senhor derramou sangue. Então o Senhor, em Levítico, ele é mostrado como o sacrifício. Mas em Josué, ele vai ser revelado com a grande glória, como um grande comandante de guerra, de exército, com grande poder. Então o mesmo que foi ali, né? Sacrifício, na cruz do Calvário, derramou o sangue dele, ele foi ali o cordeiro que veio ao mundo, tirou o pecado do mundo. Então ele agora está mostrando a glória de Deus, dizendo assim, ó, o mesmo que foi cordeiro agora está vindo como o leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, para fazer justiça sobre a terra, porque através dessa justiça eu vou salvar um povo que vai se render, um povo que vai querer fazer a minha vontade, vai se render ao meu poder, a minha palavra. Amém? Então, essas aplicações que eu quero deixar para você que tem nos acompanhado. Esse foi o livro de Josué, um livro maravilhoso, de muitos ensinamentos, que você seja edificado, que você compartilhe esse vídeo, leve adiante, abençoe a vida dos seus amigos, em nome de Jesus. O próximo, nosso livro, vai ser também uma bênção, então não deixe de acompanhar, em nome de Jesus. Um forte abraço e ficam todos com a paz do Senhor.